Fala galera, tudo bem com vocês? Diego Fares aqui na área. No vídeo de hoje nós vamos estar comentando e falando um pouco sobre o assunto que repercutiu bastante ontem, terça-feira, na mídia de um modo geral, que é a questão da contaminação dos peixes, de alguns peixes da Amazônia, por mercúrio. Então hoje eu vou estar explicando para vocês por que isso acontece, na visão de químico e também como morador do estado do Amazonas. Por que isso está acontecendo? Por que se utiliza mercúrio no garimpo? Você que é morador do Amazonas ou eventualmente de outros estados e vem para o Amazonas, poxa, gosto muito do pescado do Amazonas, mas estou com medo de ser contaminado. Como você pode se prevenir? Enfim, a gente vai conversar bastante sobre esse tema. Bom, eu estou mostrando para vocês aqui a tela do meu computador. Tem vários sites que estão falando, sites de notícias que estão falando sobre isso. Aqui eu abri a página da CNN Brasil. Eu vou deixar o link dessa reportagem aqui na descrição e num comentário fixado, caso você queira assistir, ler a reportagem na íntegra, né? Colocar os créditos aqui embaixo também. Então, o título da matéria que eles colocaram aqui fala: peixes consumidos em 6 estados da Amazônia tem contaminação por mercúrio acima do limite aceitável, segundo esse estudo que foi feito aí pela Fiocruz. E acredita-se que essa contaminação ela vai estar ligada principalmente ao avanço ilegal do garimpo, que o garimpo utiliza mercúrio, e a gente vai já conversar o motivo disso. E aí ele conta aqui na matéria que esse estudo ele foi realizado em 17 municípios e revelou uma média de 21,3% dos peixes que estão contaminados com níveis de mercúrio acima do considerado aceitável pela OMS, que é de 0,5 microgramas por grama. O micro, para vocês terem uma ideia, é o milionésimo do grama. Então, a quantidade de mercúrio que é aceitável, segundo a OMS, é um valor muito baixo. Para vocês entenderem, então, a toxicidade desse metal como realmente é bastante elevada. O dado é de uma pesquisa inédita da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, da Universidade Federal do Oeste do Pará, Greenpeace, IEP, Instituto Socioambiental, enfim. Então, uma junção aí de várias instituições. Os piores índices estão em Roraima, onde 40% dos peixes analisados apresentam níveis de mercúrio acima do limite. É muita coisa, gente, 40%. O Acre vem logo na sequência, 35%. Já os menores indicadores estão no estado do Pará e do Amapá. E aí ele conta aqui na matéria que na análise por municípios, o Amazonas ganha destaque, já que em cidades como Santa Isabel, do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, que são cidades do interior aqui do estado do Amazonas, o índice sobe para 50%, que é muito alto. As coletas de amostras de peixes foram realizadas no período de março de 21 a setembro de 2022. E aí ele vai colocar aí a questão das espécies, tudo que foi analisado direitinho. Segundo os especialistas, a contaminação tem relação com o avanço do garimpo ilegal, e os indicadores encontrados durante o estudo reforçam o alerta para um assunto já conhecido, mas não resolvido, que é o risco à segurança alimentar na região amazônica gerado pelo uso de mercúrio na atividade garimpeira. Bom, muitos de vocês podem me perguntar: Diego, mas você como químico deve saber então por que da utilização desse mercúrio no garimpo. O que acontece, gente, é que o mercúrio, o ouro na natureza, a atividade garimpeira ela visa extrair o ouro. Então, quando você pensa na atividade garimpeira, você tem que pensar o quê? Extração de ouro. Só que quando você vai tirar o ouro da natureza, o ouro não é aquela pedra grande, bonita e brilhante que você vê na televisão ou se procurar aí no Google. Geralmente o ouro ele está do tamanho de grãos de areia e você não consegue ver diretamente a presença dele ou é muito difícil. Só que o ouro ele tem uma vantagem, ele tem maior densidade do que a areia, e o ouro tem a capacidade de se dissolver no mercúrio. O mercúrio, gente, só para vocês terem uma ideia, é o único metal que na temperatura e pressão ambiente ele existe no estado líquido. Então, toda vez que a gente pensa em metal, a gente pensa em alguma coisa sólida. O mercúrio é líquido e o mercúrio consegue dissolver o ouro. Ele dissolve, literalmente dissolve o ouro. Como se, por exemplo, você dissolvesse o sal na água, é mais ou menos a mesma coisa.
Você coloca o mercúrio em contato com o ouro dissolve o ouro. Então pensa comigo o seguinte, quando você tem ali uma amostra de areia, solo, enfim, que você acha que tem ouro ali, quando você joga o mercúrio naquela porção de areia, o mercúrio ele vai dissolver o ouro que tiver ali. E aí depois você consegue remover a areia e o ouro fica dissolvido no mercúrio. E aí você pega aquela mistura resultante, aquece ela, e aí você manda o mercúrio embora para o estado gasoso, e aí você vai obter ali somente o ouro. A questão toda é que em todos os momentos dessa sequência de etapas que eu narrei para vocês, que é um processo chamado levigação, envolve a levigação, você tem um contato do mercúrio com o solo, com a areia que vai ser devolvida para o rio, você tem um contato do mercúrio com a água, você tem um contato do mercúrio inclusive com o ar. Com o ar, Diego? Mas como? Quando você volatiliza esse mercúrio ele fica no ar. E isso pode ser levado para regiões distantes através das correntes de vento. Então, é extremamente danoso para o meio ambiente a atividade garimpeira com o uso de mercúrio. Eu digo para vocês, falo para vocês, é importante que todos saibam, que existe a atividade garimpeira sem a utilização do mercúrio, ou seja, é possível você garimpar, é possível você extrair o ouro da natureza sem a utilização do mercúrio, só através de um processo de levigação que é arrastando com a água a areia até ficar o ouro. Logicamente é um processo mais demorado e é um processo menos eficiente, mas não geraria danos ambientais significativos. A questão toda é a utilização do mercúrio. Tá, Diego, mas qual é a bronca do mercúrio? Por que tanta gente tem medo do mercúrio? Pessoal, mercúrio é um metal bioacumulativo. Ele causa vários danos ao nosso organismo. O nosso corpo ele precisa de vários minerais para sobrevivência. Minerais esses, inclusive, que são metais. Por exemplo, sódio. Sem sódio você não vive. O sódio faz parte da tua composição. Sódio, potássio, cloreto, ferro que está presente, por exemplo, na forma iônica no nosso sangue. Enfim, então existem metais que são essenciais para o nosso organismo. O mercúrio é totalmente dispensável. O mercúrio não é um mineral, não é um metal essencial para a gente. Aliás, ele é tóxico. Ele se acumula no nosso organismo, ele pode causar doenças degenerativas. Existem estudos que associam contaminação de mercúrio a Alzheimer, porque ele acaba danificando o sistema nervoso central. Mercúrio, por exemplo, gente, em mulheres grávidas é muito preocupante, porque esse mercúrio ele pode passar para o feto e causar várias doenças neurodegenerativas nesse feto ainda em formação. Vejam o perigo. O mercúrio está associado a doenças autoimunes. Então, existem vários problemas. Eu poderia passar aqui horas falando para vocês dos problemas que são ocasionados pela contaminação do mercúrio. Então, quando a gente fala em atividade garimpeira ilegal, todos nós brasileiros temos que nos movimentar para sermos realmente contra esse tipo de ação, porque isso vai gerar um impacto global, não só na região do Amazonas, mas, por exemplo, em outras cidades que podem, de repente, receber o pescado aqui da região e se acabar tendo essa contaminação por mercúrio. Tá, Diego, mas eu estou entendendo então que esse problema é real, ele existe porque a atividade garimpeira irregular ela existe na região amazônica, mas como eu posso me precaver disso? E isso acho que é o grande auge do nosso vídeo. Na realidade, primeiro, não é possível visualmente você identificar um peixe que está ou não está contaminado por mercúrio. Então, no visual, esquece, não tem como. O que você pode tentar fazer é minimizar a possibilidade de contaminação. Como? Infelizmente, para quem é daqui da região do Amazonas, sabe que quando a gente fala de peixe de viveiro, que é aquele peixe criado com ração, criado no local fechado, e o peixe de rio, tem diferença sim no sabor, né? É que nem a brincadeira da Coca-Cola, né? A Coca-Cola de garrafa de vidro e a Coca-Cola de lata. Né? Eu não sei vocês, mas a Coca-Cola de garrafa de vidro é muito mais saborosa. Então, tem ali as suas diferenças de sabores.
O peixe do rio, ele é muito mais saboroso, né? Porque foi criado ali no ambiente natural e tudo, do que o peixe de viveiro. Só que o peixe do rio, logicamente, ele tem a maior possibilidade de receber esse tipo de contaminação. Então, existem duas possibilidades. Você poderia consumir esse peixe do rio, desde que esse peixe de rio ele fosse, eventualmente, tivesse algum tipo de certificação ou alguma coisa que pudesse comprovar para você que realmente aquele peixe não estaria contaminado. Então, se de repente o vendedor de alguma forma conseguir algum tipo de certificado ou alguma coisa do gênero, né, poderia ser uma possibilidade. A segunda possibilidade é você consumir peixe de viveiro. Tá? Se o peixe foi criado em viveiro, ele realmente vai ter esses certificados. O viveiro é um local geralmente isolado do rio, então ali é quase que impossível você ter uma contaminação por mercúrio, só se a pessoa realmente jogar ali de forma direta. Então é o que nós temos para fazer. Né? Isso não significa que você não possa consumir esse pescado. Né? Muita gente vai ver esse tipo de notícia, vai ficar com trauma, vai ficar com medo, agora não vou mais comer pescado nunca mais. E não funciona assim. Você precisa se precaver e saber qual é a origem daquele pescado que você está ingerindo. Isso é importante, tá? Então, a gente precisa estar atento aí às notícias com relação a isso aí, torcendo para que realmente esses garimpeiros sejam punidos, porque são pessoas que são extremamente responsáveis nesse sentido, os que usam o mercúrio, né? Existem garimpeiros que trabalham de forma legalizada, que são pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, mas existe também um lado que acaba querendo fazer de qualquer jeito e com isso agredindo o meio ambiente e também agredindo a nossa saúde. Então, é isso que está acontecendo, gente, infelizmente. Quero saber qual é a opinião de vocês aqui, deixem nos comentários, tá bom? Vou deixar a matéria aqui da CNN para vocês terminarem a leitura aqui no link fixado e também na descrição do vídeo. Qualquer dúvida também deixa aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus familiares aqui que eventualmente moram no Amazonas e estão preocupados aí, poxa, devo ou não devo consumir pescado? Então, passei para vocês essas instruções aqui no vídeo como profissional da química, legal? Então, fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo do canal. Um abraço a todos e até lá. Valeu!